Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um filósofo chamado Immanuel Kant, um dos mais importantes filósofos do Iluminismo. O Immanuel Kant ele escreveu algumas obras que são muito importantes: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Fundamentos da Metafísica. Nesses dois últimos, ele vai falar sobre as questões da moral, da ética. No primeiro, ele vai falar sobre teoria do conhecimento, ou seja, ele vai fazer uma crítica à razão. O que a razão é realmente capaz de conhecer, né? Aí Kant chega a uma conclusão de que a razão por si só, ela não é capaz de conhecer. Então, para nós conhecermos, para nós tomarmos conhecimento de tudo que existe à nossa volta, nós precisamos também das nossas experiências. Já no livro Crítica da Razão Prática, que ele vai falar dos nossos costumes, das nossas ações morais e em fundamentos da metafísica dos costumes, ele já vai falar da nossa razão no sentido moral. Então, no sentido moral, ele já não vai priorizar tanto as experiências. Por quê? Porque ele vai entender que o homem, diferente dos demais animais, ele tem autonomia, ele tem inteligência, reflexão, e essa autonomia que nós temos, que nos dá responsabilidade pelos nossos atos, é que vai fazer com que nós saibamos o que devemos ou não fazer. Então a gente vai chamar aí de ética do dever, ou seja, aquilo que eu devo fazer. Aquilo que eu devo fazer, para Kant, sempre vai depender da minha vontade, ou seja, da minha intenção. Então eu tenho uma intenção por trás. Eu sei aonde eu quero chegar com aquilo. Eu tenho uma intencionalidade. Quando você analisa a ética de Kant e você começa a perceber os dias de hoje, os dias atuais, você pensa, será que essa ética kantiana ela é aplicada hoje? Sim. Pensem no direito. Toda vez que alguém vai ser julgado, a gente ouve muito a frase: será que ele teve a intenção, né? Ele é inocente ou ele agiu com intenção de fazer aquilo que ele quis fazer? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo assim: será que ele é responsável pelas suas ações? Será que ele foi coagido por alguém? Será que ele não estava no seu estado mental correto, psicológico, psiquiátrico normal? Então a gente está vendo se aquela pessoa ela é capaz de refletir, se ela tem essa autonomia, se ela pôde decidir por ela mesma. Então por isso a questão da intencionalidade que é usada até hoje. Tá? Então a filosofia ela traz essa bagagem, essa teoria que se transforma em práticas. Tá? Se a gente analisa assim as construções teóricas da filosofia e começa a analisar o nosso dia a dia, a gente percebe que elas são utilizadas, ok? No caso, ética do dever. Por que ética do dever? Porque eu sei aquilo que eu devo fazer, ok? Pensem comigo. O Kant ele vai falar em dois tipos de imperativos: imperativo categórico e imperativo hipotético. No caso do imperativo categórico, é aquele onde a sua razão te dá uma ordem. E essa ordem ela tem que ser levada a universal. O que é ser levado a universal? É aquela ordem que serve para todos. É aquela ação que eu vou cometer, que eu vou praticar e que eu sei que todas as pessoas universalmente podem também fazer daquela forma e aquela forma é a mais correta. Aquilo que eu não quero que façam a minha pessoa, eu também não devo fazer às demais pessoas. Então percebam que a ética ela tem uma visão social, uma visão política, ela se expande. Então toda vez que eu vou agir, eu não tenho que pensar apenas no meu bem comum. Eu tenho que pensar que existe um todo e que toda ação, de certa forma, ela volta para mim, né? Quando a gente coloca aí os imperativos. Imperativo, pensem lá no português, imperativo, verbo no imperativo, verbo dando ordem, né? Exemplo, não matarás. Então, se eu adoto para mim essa filosofia, não matar, por quê? Porque eu reflito e penso, não quero também morrer, não quero também que ninguém me mate, logo, não matarei. Não mentirás. Quando eu pego este imperativo categórico, não matarás,
eu penso da seguinte, não mentirás, eu penso da seguinte forma: mentir não é uma coisa bacana, porque eu não gostaria que as pessoas vivessem mentindo para mim. Então a gente leva isso para o universal, a gente leva isso para o campo comum, a gente leva isso para o social, para o todo, para a política, ok? Alguns exemplos. Vamos supor, vamos pensar nos nossos políticos. Será que todos eles agem segundo uma ética kantiana? Não. Por quê? Porque eles priorizam os meios, né? Eles priorizam os meios. Não importa que meio eu vou utilizar, né? Posso usar de qualquer meio para atingir um objetivo que é pessoal e não atingir um objetivo que é de senso comum, que é para o bem de todos, que é pensado de uma forma universal. Ou seja, quando um político ele é corrupto, ele não está pensando que queira que a corrupção também seja feita com ele. Ele está pensando apenas em usar a corrupção como um meio para atingir uma finalidade qualquer, certo? O Kant não, ele vai pensar na intencionalidade. Isso vai ser bom para a pessoa que faz e para as demais pessoas. Então, você enquanto ser humano que pensa e você enquanto ser humano que é autônomo, você sabe o que deve fazer. Você é responsável. Então, se você cometeu, por exemplo, corrupção, você teve a intenção de cometer corrupção. Logo, né, ajudando nas leis, você deve ser julgado segundo essa sua ação. Porque você é um ser que tem capacidade de julgamento. O único ser que tem capacidade de julgamento é o ser humano. Os demais animais não têm. Logo, nas questões práticas, nas questões de ação, nas questões de como eu devo agir, eu sempre devo colocar essas máximas, né, esses imperativos, né, como Kant chama, imperativo categórico, ao todo, ao universal. No caso dos imperativos hipotéticos, aí a gente vai pensar em hipótese, em circunstâncias, né? Por que eu vou agir em determinadas circunstâncias de certa forma? Aí eu vou visar algum ponto que eu quero atingir. Vamos supor um imperativo hipotético. Quero passar no vestibular de psicologia. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha ação para passar no vestibular de psicologia? Estudar bastante, né? Então, eu tenho que agir de forma a estudar bastante, ler bastante para poder passar nesse vestibular de psicologia, correto? Então, essa ação, ela não é necessariamente levada ao todo. Então, imperativo hipotético. É uma ação mais voltada, que fica mais voltada só no âmbito do sujeito. Agora, quando eu falo categórico, já é uma ação que é elevada ao universal, ok? Mas as pessoas que precisam, por exemplo, comprar um carro, que meios eu devo usar para comprar um carro? Primeira coisa, né? Percebam, imperativo hipotético, né? Como que eu vou fazer para comprar um carro? Para comprar um carro, eu vou precisar, né? No caso da pessoa que não tem grana, economizar. Então, eu preciso economizar dinheiro, preciso guardar para chegar nesse meu objetivo, nesse meu fim, que seria comprar um carro, ok? Uma forma certa de agir. Agora, poderia eu pensar também de uma forma corrupta, como eu dei o exemplo agora de pouco, né? Quero comprar um carro, não tenho dinheiro, vou roubar. Percebam, né? A ação roubar, que segundo Kant e segundo a sociedade de uma forma geral, uma ação errada. Percebam que quando eu faço isso, eu não estou visando o todo. Eu estou visando apenas o meu bem, certo? Vou roubar para comprar um carro. Estou cometendo uma ação errada, uma ação antiética, ok? Então, essa ética de fazer aquilo que só me beneficia não é uma ética kantiana. A ética kantiana é você fazer aquilo que todos possam fazer, que vai fazer com que a sociedade caminhe bem, que todos vivam bem, que a ação de cada um não atrapalhe a vida do outro. Então, quando eu cometo uma ação, eu respeito o outro, eu penso no outro, e pensando no outro, todos esses bens que são gerados também voltam para a minha pessoa, certo? Então, por isso que a gente diz assim, a ética do dever, né? Aquilo que eu devo fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei qual que é a minha intenção toda hora que eu estou agindo, certo?
Então você não é um coitadinho. Essa ética que a gente vê hoje assim na nossa sociedade, né, principalmente nos lugares mais pobres, que tem algumas pessoas que justificam tudo pela pobreza, é uma ética que jamais se encaixa na ética kantiana. Por quê? Eu não posso justificar só porque eu sou pobre, nasci na periferia, cometer todos os tipos de ações erradas. Roubar, matar, enganar, corromper. Por quê? Segundo Kant, eu tenho autonomia, eu tenho reflexão, eu tenho crítica, eu tenho capacidade de julgamento. Se eu tenho capacidade de julgamento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Então, quando eu cometo, eu estou sabendo sim que eu estou cometendo um ato errado. Então, eu devo ser julgada por esse ato errado que eu fiz, certo? Eu não devo ser alguém passar a mão na minha cabeça, dizer não, a professora Rose, coitada, nasceu na periferia, não tem como se defender, é pobre. Não. Eu nasci na periferia, só que eu tenho capacidade de julgamento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Então não posso cometer ações que vai prejudicar outras pessoas com encobertamento de alguma ideologia, por exemplo, como essa coisa da ideologia da pobreza, tá? Que justifica todos os times de crimes mais absurdos, ou alguns justificados também pela psicologia e outras coisas mais, a não ser que a pessoa realmente tenha um problema mental, ok? Que não tenha suas capacidades críticas, suas capacidades de julgamento, né? Isso a gente vê muito em tribunais, certo, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Deem o seu like, compartilhe e se inscrevam no canal. Beijos!